Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos! Sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos sim trabalhar a nossa nova apostila, a apostila número 5. Relembrando que vocês terminaram a apostila número 4 semana passada e entregaram os exercícios referente a esta apostila. Você, meu caro aluno que não entregou, se programe, se atentem à entrega do exercício da apostila número 4. Por quê? A entrega, galerinha, dos exercícios da apostila número 4 vai agregar a sua média final, tá? A sua média bimestral, ok? Voltando à aula de hoje, a apostila número 5, vamos estudar a região sul do Brasil. E hoje, na aula 37, do capítulo 10 da sua apostila número 5, vamos trabalhar os aspectos físicos da hidrografia da região sul. Quando falamos em hidrografia, falamos no estudo da água dentro desta região, ok? A nossa região sul, com uma pequena introdução aí, é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E corresponde por cerca de 7% de todo o território nacional. Tem aproximadamente aí 577.214 km². É conhecido como o nosso pedacinho da Europa, já que apresenta uma grande influência dos imigrantes europeus que lá estão. Então, assim, que lá deixaram também. Quando falamos que a região sul existe sim uma grande fragmentação cultural, é verdade, tá? Porque existe grandes imigrantes que vieram da Europa e se instalaram ali dentro da região sul, como alemães, italianos, franceses, portugueses, entre outros, que acabaram fundindo ali uma cultura diferenciada, tá bom? Com grandes costumes europeus, ok? E para início de conversa, vamos lá ao nosso ponto inicial, que é a bacia hidrográfica da região. Vou pegar um marca-texto aqui. Está funcionando? Não, não está. Ah, tá. Ajudou, galerinha. Bacia hidrográfica da região. A região sul é banhada por 3 bacias hidrográficas. A Rio Paraná, a do Rio Uruguai, ambas integradas da bacia Platina, do Rio da Prata. E é uma secundária. Então, quando falamos em secundárias, falamos que existe uma principal, tá? A bacia do Atlântico Sul, trecho sul, sudeste, que é basicamente a nossa bacia que faz grande desenvoltura ali para o agronegócio da região. Este fluxo de água são muito importante para o fornecimento de energia elétrica, a captação das hidroelétricas, tá? Quando pensamos em hidroelétricas, falamos em energia, tá? Porque o que é uma hidroelétrica, galerinha? Deixa eu colocar uma foto aqui para facilitar a nossa visão. Vou colocar aqui não, aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Tá, Isso aqui é uma bacia hidrográfica, tá, galerinha? Foi se modificado um leito de um rio, colocado grandes barreiras de concreto e aço e causou uma grande mudança na formação de relevo e também do curso de um rio. Para quê, galerinha? Para captação de energia. Vocês podem observar na imagem que o nível deste rio, tá? Que é o rio Paraguai aqui, teve uma grande modificação e acaba causando aqui uma captação de energia. Então, olha que legal. A nossa energia que é utilizada na nossa casa hoje, boa parte vem sim da captação de água. Como isso acontece, professor? Sim, explico. Tá vendo essa aguinha branca saindo aqui em grande quantidade num potencial muito rápido, numa velocidade exorbitante? Ali existem turbinas que acabam gerando um atrito, uma grande reação que vai se tornar eletricidade e ser captada através
das redes e chegando até a nossa casa através de subestações. Então, quando falamos em bacia hidrográfica, falamos também, tá, na hidroelétrica. Isso aqui é uma hidroelétrica, galerinha. É onde existe a captação de água e geradora de energia. Então, a movimentação das águas gera sim energia, ok? Isso aqui é uma hidroelétrica, tá bom? Não é uma bacia. O que é uma bacia, professor? Opa, vamos à bacia. Isso aqui é uma bacia hidrográfica, galerinha. Se vocês observarem o pontilhado amarelo, isso é uma bacia. Professor, não parece como uma bacia. Sim, mas é uma bacia, meu caro aluno. O que é uma bacia hidrográfica? É uma formação de relevo, onde existe uma nascente, existe afluentes, existe um leito e uma foz, tá bom? Então, como isso funciona? Todo rio existe sua nascente. Professor, mas como que se forma uma nascente? Simples. Através da grande precipitação, onde existe o que é precipitação, galerinha? Lembra? Existem 3 tipos. Convergente. Qual que é a outra? Lembram? Não? Então depois o professor vai explicar. São 3 tipos de chuvas diferentes. 3 tipos de chuvas diferentes aí. Convectiva, orográfica e frontal. Então acontece essa reação biológica ali, que é o efeito de condensação, solidificação e precipitação. Então o que acontece? Evapora-se a umidade, causa-se nuvens, cai precipitação, que é chuva, e essa chuva é absorvida pelo solo. Provavelmente vai ser aclopada ali, ela vai ser englutida em forma de nascente, tá? Então, o que acontece? Se forma grandes bolsões de água, grandes lençóis, grandes câmeras subterrâneas e acabam alojando água. O que acontece quando tem esse acúmulo de água? O que acontece? Começa a vazar, começa a pressão empurrar essa água para fora dessa camada rochosa. O que acontece? Surge uma nascente. E essa nascente de relevo vai ter um curso, ela vai descendo. Em seguida, ela vai encontrar outras nascentes menores do que a do rio original. Pequenas nascentes que são chamadas de afluentes. E o que vai acontecer com o afluente? Vai desaguar no rio central. Desaguando no rio central, no rio principal, vai descendo, encontrando mais afluentes. E quando ela cria um corpo, um rio principal ali, ela se forma o seu leito, que é onde existe uma grande planície, aonde esse rio vai cursar ao longo de um caminho. E provavelmente esse curso do rio, esse fluxo que foi criado, vai ao rio principal e vai se tornar, no seu final, a sua foz, que é basicamente quando acontece o deságue lá no mar, tá bom? Então, o que é uma foz? É o final do rio. O que é uma nascente? É o início do rio. O que são afluentes? São pequenas nascentes mínimas que vão desaguar no curso do rio principal, tá bom? Então, isso aqui é uma bacia hidrográfica. Sempre vai acontecer do ponto mais alto para o mais baixo. É a lei da gravidade, tá bom? Então, toda a formação de uma bacia hidrográfica no nosso continente, aqui na América do Sul, tem como base aí, grande maioria, tá? Existe nascentes em planícies? Sim, mas a grande maioria acontece no relevo de planalto. O que é um relevo de planalto? Lembra-se que plano, alto. Então, uma planície, mas está alta. Então, está no planalto. Embaixo aqui, essa ramificação que o curso do rio vai descendo é uma depressão. E o nosso leito do rio estará próximo a uma planície, uma área mais plana, que vai desaguar na sua foz, que é basicamente o final da foz, é onde que acontece o deságua, tá? É onde que os rios, na verdade, desaguam em torno do mar. Ok? Deu para entender? Ótimo. Voltando, o professor está correndo um pouquinho para não perder o rumo da aula e ficando muito maçante, tá? Igual o professor já explicou que existe aqui várias bacias, existe as primárias e as secundárias. Lembrando que a primeira bacia, é aquela que prioriza ao recebimento dos outros rios, tá? Então existe uma junção de alguns rios, de algumas bacias menores que vão se juntando a outra, tá? Quando falamos no sul do Brasil, falamos que é banhada por 3 bacias daquela que o professor acabou de mostrar.
a do Rio Paraná, a do Rio Uruguai e ambas integrantes, tá, da Bacia Latina. Então o que acontece? Essas duas aqui, elas vão se juntar, tá? Elas vão desaguar lá na Bacia da Platina, que é do Rio da Prata. E uma secundária, a Bacia do Atlântico Sul, trecho sul-sudeste, também é uma secundária. A principal bacia que estamos falando aqui, que é a central de todas, tá? É a Bacia Platina, tá bom? E tem as secundárias também, como a do Paraná e a do Uruguai. Ok? Então deu para entender, galerinha? São duas bacias, a do Paraná, Uruguai, e também elas vão ali fazer parte, elas vão se juntar num grande encontro de rios que vai formar a Bacia da Platina, que faz parte também do Rio da Prata. Ok? O professor vai estar mostrando um pouquinho mais para frente, vai ficar bem mais prático. E para início de conversa aqui, é uma imagem, tá, do nosso Rio Uruguai, no nordeste do Rio Grande do Sul. Não é lá na região nordeste, no nordeste da região do Rio Grande do Sul. Aqui tem um grande deságue, vocês podem observar. Tá? É uma queda de água dentro de uma superfície que vai... Tá vendo? Aqui a foto não está bem visível. Aqui tem o curso de um rio e ela está desaguando. Tá? Tipo de um rio de Planalto. É importante salientar que principalmente todos os rios da região sul são exorreicos. O que é exorreicos? São rios que desaguam no Oceano Atlântico. Quando falamos em deságue do rio, exorreicos são rios que desaguam no oceano, tá, galerinha? Então, se atentem a isso, caso caia na prova lá do Sistema Etapa. Provavelmente já foi a prova, né? Eu acho que vocês fizeram ontem, mas para as próximas aí, provavelmente esse conteúdo vai estar caindo aí. Então, exorreicos são rios que desaguam nos oceanos, tá bom? Principalmente no nosso Oceano Atlântico, que faz divisão ali, que banha, na verdade, todo o nosso país, na verdade. Vem lá do Nordeste até o sul do Brasil, tá bom? Então, basicamente, essa informação. Aqui temos o nosso mapinha da região sul, o nosso mapa hidrográfico. Vocês podem observar que tem 3 bacias aqui, galerinha. A bacia do Rio Paraná em verde. Olha aqui o fluxo dela. Passa pelo Paraguai, pega um pouco da Argentina. Temos também a bacia do Rio Uruguai. Vocês podem observar aqui o Rio Uruguai. A bacia do Atlântico Sul, em rosa. Vocês podem observar o fluxo do rio, tá? Então temos aí, a bacia está bem aqui, tá? Temos aí a fragmentação e a leitura através de uma imagem do nosso mapa do sistema hídrico da região sul, o nosso sistema hidrográfico da região. Temos os principais afluentes aí e rios desembocando. Aqui, ó, o rio Piqueri. Ele está sim sendo um afluente do rio Paraná. Vocês podem observar que existe um grande afluente e acabam em si finalizando aí o seu deságue e acabam desaguando aí nos oceanos, tá? Nos mares, na verdade, que aqui não é oceano, é mares porque é uma área litorânea, ok? E aqui fala um pouquinho de cada uma, tá? A bacia do Rio Paraná possui a maior potência hidroelétrica entre todas, tá? Então, quando falamos em captação hidroelétrico, na verdade, falamos do fluxo de um rio. Ele precisa ter uma grande quantidade de água, ele precisa ser bem espesso, tá? Ele precisa ser um rio de planície, uma área plana para se construir essa bacia hidrográfica e grandes afluentes para estar alimentando este rio, tá bom? Então, lembrando que uma bacia hidrográfica é onde existe um sistema de criação de um rio, tá? Da sua nascente, seus afluentes, até terminar lá na sua foz. Então, o rio
Paraná, existe todo esse percurso até se formar como o Rio Paraná. Ele depende daquela grande bacia hidrográfica que o professor mostrou. Então, lembrando que a bacia do Paraná, ela tem uma grande potência de retirada de energia, tá? A mais famosa de todas hidrelétricas que existe está lá no Rio Paraná, que é a hidrelétrica de Itaipu, tá? Então, a grande potência de retirada de energia lá de Itaipu acontece no Rio Paraná. Está localizada no Rio Paraná, tá? Isso é pertencente também ao Paraguai, já que o Rio Paraguai está na fronteira entre os dois países. Lembram do mapinha aqui em cima? Ó, ela faz, tá? O Rio Paraná faz uma grande divisão territorial, vocês podem observar aqui, com o Paraguai. Então, ela não só alimenta o sistema elétrico, uma capacidade de absorção elétrica só nessa região, mas também em toda a sua localidade, toda a sua divisão, tanto com o Paraguai, um pouco lá também acaba absorvendo uma grande quantidade de energia para a Argentina, revende essa energia. Isso aí vai entrar um pouquinho mais lá para frente, quando a gente falar um pouquinho da economia da região. Então, a captação da Itaipu, ela é sim uma empresa brasileira, mas ela também fornece energia para outros países aí, tá bom? O Rio Paraná nasceu da junção do Rio Grande com o Rio Grande Paraíba, então existe uma grande junção da nascente, tá? Desses rios aqui, e dá uma junção do Rio Grande com o Rio Paraíba, dirigindo-se para a Argentina. Então, ele está se movimentando do Brasil, tá, para a Argentina. Vocês observar aqui o fluxo de ida para ele, da saída dele aqui, ele vai encaudolando aqui, ele vai criando uma grande ramificação, vai se alimentando aí por diversos afluentes. Afluentes são esses risquinhos aqui, galerinha, que vão alimentando este rio. Esse rio segue seu curso, seu fluxo, e vai desaguando, tá vendo? Ele vai seguindo o sentido a outros países da América do Sul, tá bom? Aqui temos uma embarcação, tá? Que é uma barcaça, que é um meio de transportação de grãos, não só de grãos, de toda a infraestrutura que se move em torno da pecuária, das opções de produção agrícolas ali, bovina, suína, toda a área de economia desta região utiliza sim os trechos fluviais, tá? Como meio de transição econômica. Isso é natural da região sul do Brasil. Por quê? Existe somente um meio de ligação entre o sudeste e o sul, que é a Regis Bittencourt. É uma grande rodovia que trafega ali grandes caminhões, grandes cargas, mas também um meio náutico diretamente para os portos, que vocês vão ver na próxima aula. Aqui tem o Porto de Paranaguá, outros portos ali, que acabam levando essa circulação de mercadoria, tá bom? E como isso acontece? Porque existem grandes rios, grandes bacias hidrográficas de planície, facilita a navegação fluvial nesta região. Aqui, galerinha, para continuar, vamos lá, deixa eu pegar o marca-texto, senão a gente vai se perder. Não está disponível? Tá bom. Vamos lá, o rio, deixa eu fechar aqui. Vamos de novo. Vamos. Não, foi. Aqui, ó. Aqui, galerinha, igual o professor mostrou lá no Rio Paraná, tem a grande captação de energia através da hidroelétrica de Itaipu, que ela é binacional. Quando falamos em binacional, que ela pega mais de um país. Está entre o Paraguai e o Brasil. Lembrando que o Brasil repassa sim muita energia para o Paraguai e revende para a Argentina, tá?
Nosso vizinho fica com 50% da energia gerada. Óbvio que o Paraguai, comparando com o Brasil, é um país muito pequeno. Tá? Tem em torno de 3 milhões de habitantes. É um país muito pequeno, de 3 a 4 milhões de habitantes. O que ela faz? Ela revende também essa energia de volta para o Brasil e também para a Argentina. Olha que loucura. Então, porque é direito territorial, essa hidrelétrica foi criada através de muito estudo. Então, assim, ela tem um ponto específico para ser colocada. E fazia parte também desse território do Paraguai. Então, teve essa negociação e o Brasil começou a reutilizar esse sistema de compra e venda da energia do Paraguai. Tá? Aqui temos a foto da usina elétrica de Itaipu, como o professor já mostrou anteriormente. Não tem a foto aqui? Sai da foto, deixa eu ver. Eu saio da foto. Então, como já mostrei para vocês, existe uma grande captação, uma grande construção, um desvio de um leito de um rio. Sim, vai denegrir o meio ambiente, vai acabar assoreando o rio. Sim, isso se modifica, acaba mexendo com a biodiversidade, a fauna, a flora. Sim, mas é necessário para o desenvolvimento econômico do país, a sustentabilidade do nosso planeta acaba sendo afetado, sim, mas é um meio de captação de energia limpa, tá? Então, uma hidroelétrica, sim, ela fornece um meio de energia limpa, porque não queima nenhum tipo de combustível fóssil, como o petróleo, gás natural e o carvão, certo? E aqui a hidrovia Tietê-Paraná, conhecida como hidrovia do Mercosul, Por que Mercosul, galerinha? Porque ela transporta mercadorias de um país para o outro, tá? Principalmente o agronegócio, agropecuário, tá? Então acontece essa transição de trocas de grãos, como trigo, milho, soja e outras áreas aí como áreas frutíferas, a questão da pecuária, e outras áreas aí que movem a economia desses países que fazem parte da junção do Mercosul. Que é o Mercosul é a junção, um bloco econômico que foi criado entre países para livre comércio entre esses países, tá? Então, o Mercosul, na verdade, é sim um meio de transição de mercadoria e utilizam essa hidrovia aí tão famosa que é a do Tietê-Paraná, ok? A bacia do Rio Uruguai. O Rio Uruguai nasce em junção do Rio Canoas com o Rio Pelotas, ambos localizados no Rio Grande do Sul. É uma bacia secundária, como o professor já falou, bacia do Atlântico Sul. Este rio deságua no litoral do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Neste último estado, o rio rios como a Guaíba lançam suas águas em lagoas costeiras. Lembrando, como o professor já falou, acaba assim fragmentando ali pequenos leitos que vão se desaguar nos mares, tá bom? Vocês podem observar aqui que a palavra já deixa bem clara. Que são... não está pegando marca-texto aqui, não tem problema. Então, essas bacias são bacias secundárias, tá? A principal de todas é sim essa bacia que o professor citou, que é a do Paraná, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje é essa. Vocês vão agora estar respondendo os exercícios referentes à hidrografia da região sul. Vamos lá? Deixa eu chegar aqui. Aqui, aspectos físicos hidrográficos. Na primeira pergunta, pintem, vocês vão pintar cada um dos 3 estados da região sul com cores diferentes, tá? Escrevendo seus respectivos nomes no mapa. Aí tá bem facinho, né, galerinha? Pelo amor de Deus. Vamos pintar somente os 3 estados. Lembrando que um é Paraná, o outro Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então tá bem fácil. Vai colocar os nomes das capitais, que são fáceis também, tá no primeiro mapinha que o professor mostrou. Você vai descrever a bacia do Rio Paraná, que está bem prático e fácil, tá? Lembrando que a bacia do Rio Paraná
ela banha e tem as suas secundárias, tá? E ela deságua nos mares, então não está difícil também. Se voltar ali em cima você vai entender. Descreva a bacia do Rio Uruguai. Então são duas bacias distintas que vocês vão estar descrevendo aí, tá bom? Somente essa página, 133, tá bom? Estarei disponibilizando como exercício lá no Classroom. Em 2, 5, até 10 minutinhos vocês terminam essa atividade, tá bom? E amanhã, galerinha, vamos falar um pouquinho dos aspectos físicos de relevo da região sul do Brasil, ok? Agradeço a presença de todos e até amanhã.